começar, então, a nossa mesa? Pode ser? Manda bala. Boa. Boa noite a todos e todas. Eu sou Isabela, eu sou estudante da graduação em Saúde Pública da USP. Queria agradecer muito a participação de todos vocês que inscreveram aqui no nosso curso, agradecer nossos convidados que aceitaram participar aqui da nossa mesa, a gente ficou super contente. E antes da gente dar início ao nosso debate, eu queria retomar a apresentação do nosso curso, para quem não esteve na primeira mesa. Basicamente, a gente pensou esse curso antes da pandemia, mas aí com o contexto novo, né, do coronavírus, a gente pensou reformular esse curso para poder readequar aos novos debates, né, que o coronavírus tem trazido para a saúde pública. E, basicamente, a nossa proposta é de ampliar o debate em saúde pública, mas, sobretudo, de trazer uma formação crítica e mais politizada em saúde para todos. E aí a nossa segunda mesa, faz parte, então, desse ciclo de debate do nosso curso, e o tema de hoje é a saúde em disputa entre o público e o privado. E o objetivo é justamente pensar a dicotomia entre o público e o privado, é uma dicotomia que ela se apresenta a partir de projetos e apostas para a saúde muito diferentes, né? Então, de um lado, a gente tem um discurso que aposta numa saúde como direito de acesso universal, e de outro, um discurso que passa pela questão da saúde enquanto mercadoria que se compra e se vende, né? E assim, a nossa mesa também está tentando contemplar uma discussão de que, contemporaneamente, a gente tem visto essa relação público e privado se intensificando cada vez mais. Assim, isso traz novas contradições, novas configurações. A Organização Social da Saúde e as clínicas populares são exemplos disso. A gente pode até, no debate mais para frente, discutir esses dois exemplos, essas novas questões. E aí, também tentando contemplar o contexto atual da pandemia, a gente também está preocupado em discutir como essa relação público-privado, num contexto de pandemia, também vai influenciar a resposta do sistema público de saúde ao coronavírus. Eu vou passar para a Gi agora, que ela vai apresentar para a gente os nossos convidados e também vai explicar um pouco sobre a dinâmica da mesa. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Giovana, sou estudante de medicina da PUC Campinas. E o nosso primeiro convidado hoje é o professor Francisco Fúncia. Ele tem graduação em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo e é mestre em Economia Política pela mesma universidade. Atualmente ele é doutorando em Administração e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ele tem experiência na área de Economia e Administração Pública. A nossa segunda convidada é a também professora Marília Luvison. Ela é professora doutora da Faculdade de Saúde Pública da USP, é conselheira da Abrasco e da Associação Paulista de Saúde Pública. Ela é médica sanitarista com residência em Medicina Preventiva e Social pela Escola Paulista de Medicina, mestre e doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela tem experiência na área de gestão de sistemas e serviços de saúde. É pesquisadora e professora no campo da saúde coletiva, com ênfase em política, planejamento, gestão e epidemiologia de serviços. Hoje, cada um dos nossos convidados terão cerca de 25 minutos de fala inicial, e em seguida a gente vai abrir para debate, que vai consistir em 3 perguntas para cada um desses convidados. Dependendo, a gente pode chegar em 4 também. As perguntas, elas podem ser enviadas através do formulário que a gente vai colocar aqui no chat, e bem como o formulário de presença para garantir no final a certificação do dia de hoje. Em nome do Coletivo Para Todos e do mandato do deputado Alexandre Padilha, eu desejo a todos um ótimo encontro, e agora eu passo a palavra para o professor Francisco Fúncia. Bom, boa noite a todos e todas. Obrigado, Giovana, aí pela apresentação. Obrigado, Isabela. Eu quero agradecer o deputado Alexandre Padilha e todos os organizadores e coordenadores desse curso
do qual recebi esse honroso convite para a gente estar participando hoje com vocês. Queria dar agora, coletivamente, o meu boa noite à professora Marília, a quem fazia algum tempo que eu não encontrava, pelo menos agora, nessa nova realidade, estou encontrando virtualmente. E eu queria dividir minha fala em duas partes, né? A primeira, falando um pouco mais do contexto ou do cenário por onde se dá essa relação público-privada na saúde, né, puxando o cenário mais especificamente para a questão das finanças públicas, porque eu acho que uma parte da discussão passa por isso, né? E eu vou procurar focar isso nessa primeira parte da minha fala. E a segunda parte da minha fala, eu vou procurar trazer alguns indicadores, alguns números para vocês relativo ao que está acontecendo com o financiamento do SUS, especialmente nesses tempos de EC 95 combinado com a pandemia, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar é o seguinte: quando a gente discute a relação público-privada na saúde, ela tem várias dimensões e, evidentemente, a gente poderia, para cada uma delas, ter uma noite inteira para fazer a discussão, né? Mas, na verdade, o que eu vou procurar enfatizar é aquilo que diz respeito a uma certa disputa que tem ocorrido no campo dos chamados fundos públicos, né? Então, grosso modo, o que eu estou querendo destacar? Primeiro, a gente tem uma realidade no Brasil em que a gestão do SUS ela é tripartite, né? União, Estados e Municípios. A partir da Constituição de 88, houve digamos, um modelo de governança para a saúde que enfatizou, né, que normatizou a descentralização das ações e serviços públicos de saúde, predominantemente, né, no âmbito municipal, mas, por outro lado, né, não só a política de saúde, mas o conjunto das políticas sociais que passaram a ter esse olhar descentralizado, elas não tiveram com a mesma clareza, né, o recebimento de recursos para financiar essas políticas. Em outras palavras, o nosso modelo tributário ele continuou excessivamente centralizado na União, de tal forma que cerca de 70% de tudo que é da arrecadação tributária do Brasil advém de tributos federais, né? Como imposto de renda, IPI, etc. 25% advém de tributos estaduais, como ICMS, IPVA, né? E cerca de 5, 6% advém de tributos municipais, né, que são IPTU e ISS principalmente. Depois das transferências para estados e municípios, constitucionalmente estabelecida digamos, no nosso modelo tributário, né, a União ainda fica com 57% de tudo daquilo que foi arrecadado, né? Os estados ficam com os mesmos 25%, os municípios com essas transferências, também considerando as transferências que recebem dos estados, passam para 18% nessa distribuição da receita disponível. Então, evidentemente, os municípios dependem de recursos, especialmente federais e também estaduais, para complementar a sua capacidade de financiamento das políticas públicas. Isso caracteriza uma estrutura, né, de baixa governabilidade do ponto de vista do financiamento dessas políticas com recursos próprios por parte dos municípios. Por outro lado, há uma legislação que coloca, que normatiza o funcionamento da gestão pública para todos os entes, né, de forma com regras semelhantes, com algumas diferenças do ponto de vista de limites, etc., mas que as regras, especialmente para despesas de pessoal, por exemplo, estão determinadas para
com percentuais diferentes para a União, Estados e municípios, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Até 2 anos atrás, havia um claro entendimento de que as despesas de pessoal, né, à medida que estavam, para muitos entes da federação, muito próximas do limite constitucional, do limite da lei estabelecido, se viram, por um lado, obrigados a contratar organizações sociais, né, as OS, para poder ampliar serviços de saúde. Por outro lado, a gente também sabe, e acho que essa é uma discussão que nós precisamos fazer, que tem muitos gestores, já há muito tempo, isso não é de hoje, eu diria que lá desde os anos 80, fim dos anos 80, pelo menos quando eu acompanho mais de perto as gestões públicas, a gente observa que muitos gestores também da área da saúde reclamavam de um certo engessamento que ocorria para garantir a gestão de pessoal para atender a população em plantões, etc., por conta de determinadas dificuldades para organizar esse pessoal à luz de restrições orçamentárias e financeiras que, inclusive, impediam que você pudesse ter, né, o quadro necessário para dar conta do manejo do pessoal à luz das regras estabelecidas pelo Estatuto de Funcionalismo. Então, muitos também, por conta disso, pregavam que era melhor ter uma certa flexibilidade para a gestão de pessoal. Então, a questão da gestão de pessoal, ela na verdade, e dos limites da lei de responsabilidade fiscal, elas estão presentes nesse aumento das organizações sociais para o atendimento à saúde, né? Mas, como eu disse, até 2 anos atrás, porque a Receita Federal, em 2018, e depois adiando por 1 ano, ela decidiu que as despesas de pessoal das organizações que tenham de contratos de organizações de saúde, de sociais de saúde, devem fazer parte do cômputo da despesa pessoal. Portanto, isso trouxe um impacto grande para a gestão dos municípios e tem um nó aí para ser resolvido, especialmente no que tange ao problema do limite, né? Municípios e estados. Né? Alô? Bom, então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. Quer dizer, esse crescimento das OS veio na esteira de 2 demandas. Uma, de parte de gestores que demandavam mais flexibilidade para a gestão de pessoal, né, inclusive num modelo do New Public Management, do Bresser Pereira, que se estabeleceu aí na lógica de modernização do Estado, né, a partir de meados segunda metade dos anos 90, né, em que se criou uma legislação que permitiu, né, esse modelo por meio de, para muitas das atividades, né, em que não fosse função típica de Estado, que pudesse ter a presença dessas organizações sociais, e a saúde foi uma das áreas em que isso aconteceu, né? Dentro da concepção do que seria a função típica de Estado, né? Dentro do modelo mais neoliberal que caracteriza esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, houve, por conta da lei de responsabilidade fiscal, também uma pressão por conta dos limites de gastos que acabaram motivando essa contratação, digamos, de organizações sociais de saúde. Então, tanto por uma ponta quanto por outra ponta, a gente tem o dado de hoje, que é essa presença bastante grande das OS dentro das gestões de saúde. Bom, essa é uma primeira questão. A segunda questão, que eu queria colocar ainda nessa parte inicial, é que a gente também tem, dentro dessa relação público-privado, uma presença de fortes interesses também do setor privado, de uma parcela do setor privado,
para buscar financiamento aí do setor público, né? E a gente tem as renúncias, chamadas gastos tributários, as renúncias de receita, como uma das formas, especialmente para que, né, hospitais filantrópicos, por exemplo, tenham benefícios, né, de isenção fiscal, planos de saúde que também tiveram e cresceram, né, e se fortaleceram a partir da possibilidade de abatimento dessas despesas do imposto de renda, né? E o próprio pagamento privado, né, de saúde também permite que aquele que está contratando por conta própria aí, o serviço de saúde possa abater do imposto de renda. Então, cria-se uma situação um pouco desigual, né, daquilo que é recurso alocado para o Sistema Único de Saúde versus daquilo que é recurso que se deixa de arrecadar, se a gente comparar a quantidade de beneficiados de um lado pela renúncia de receita e a quantidade daqueles que são atendidos pelo SUS, a gente vai ver que tem uma baita desproporção do ponto de vista de quanto está se alocando de receita, né, em certa medida, porque a renúncia de receita a gente chama de gasto tributário exatamente por isso, é o que deixou de se arrecadar, em certa medida, portanto, para aplicar nos planos de saúde, né? Isso e toda a discussão que se faz em torno disso, evidentemente, encontra uma grande resistência por parte exatamente dos segmentos médios aí da população, alta renda e média renda, exatamente porque qualquer alteração nesse quesito vai impactar diretamente o bolso desse segmento que tem um grande poder de representação política, né, em certa medida. Bom, então acho que essa é uma outra discussão que a gente precisa também enfrentar. Como lidar com a questão da renúncia fiscal. Então, acho que essas duas, ou do gasto tributário, essas duas questões são os pontos que eu quis focar, puxando pela discussão das finanças públicas, a questão dessa relação público-privada, né? O gasto tributário no Brasil, na saúde, chega a quase a 50 bilhões de reais na função saúde. E no total, ou seja, de considerando todos os gastos tributários, todas as renúncias, a gente chega próximo a 300 bilhões. Né? Então, isso mostra claramente, quer dizer, a saúde representa perto de 10% a 15% do total desses gastos, mas total, né, do gasto tributário, mas é uma quantia, se você pensar que o Estado brasileiro, antes da Covid, que mudou radicalmente a queda também da receita por conta da queda da atividade econômica, mas que o Estado brasileiro, o governo federal arrecadava 1 trilhão e 400, mais ou menos, 1 trilhão e 300 aí da chamada receita primária, quando a gente fala numa renúncia de receita ou num gasto tributário de 300 bilhões, a gente está falando aí de cerca de 25%, um pouquinho menos, do total de que se arrecada. Então, a renúncia de receita no Brasil é muito alta. A gente precisa tentar fazer uma discussão que não é fácil, porque são segmentos que com muita representação política, mas que é onde pode se buscar também melhorar um pouco a capacidade de financiamento das políticas públicas e enfrentar essa discussão da relação público-privada. Né? Bom, a segunda parte da minha fala é exatamente para mostrar um pouco, quer dizer, que se por um lado eu tenho essa contradição, de outro lado eu tenho um processo que se agrava de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Né? Eu vou procurar, me ensinaram aqui, eu vou ver se eu fui um bom aluno, projetar algumas telas aí para vocês. Espero que eu passe nessa minha aula de como projetar aqui. Tá dando para ver? Tá dando para ver, sim. Legal. Então, já passei a primeira prova, já tô com uma nota boa. Então, aqui a gente tem a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é exatamente essa tabela, né, em que a gente pode verificar o quanto que o piso da saúde
a partir da emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto das despesas primárias, mas eu sempre repito, não foi só o teto da despesa primária, né? Ele estabeleceu também uma nova regra para cálculo do piso, né? Então, ele congelou o piso nos níveis de 2017, né? Os 15% da receita corrente líquida de 17. Só que o congelamento não foi no 15% de receita corrente líquida, mas foi no valor correspondente aos 15% da receita corrente líquida de 17. Então, o que aconteceu é que isto vem ainda corrigido pela inflação, mas em termos reais, a gente vem observando, porque a medida da inflação tem uma defasagem pega de junho de um ano até julho de um ano até junho do outro ano, então ela dá uma defasagem e em termos, e não leva em conta também o crescimento da população, porque ela só está corrigindo pela inflação. Então, em termos per capita, a gente observa que o piso cai de R$ 565 para 559, para 558, e projetado para 2020, antes da pandemia, aquilo que estava no orçamento, a 555, tá certo? E também, se eu olhar aqui pela despesa empenhada, eu também vou ter a possibilidade de ver essa queda, né, que tá aqui acontecendo, né? Então, tanto em termos de valor empenhado, quanto em termos percentuais da receita corrente líquida. Então, na prática, o que está acontecendo é aquilo que foi dito na discussão da PEC 241, que resultou na emenda constitucional 95 de 2016. Aquilo que era subfinanciamento virou desfinanciamento, ou seja, aquilo que era, digamos, insuficiente para dar conta na dimensão exata para o que a Constituição estabelecia, agora, a partir de 2017, você está tirando o recurso daquilo que já era insuficiente, né? Então, agora é comprovação, agora não é discussão de projeção, etc., né? Então, esse é o primeiro dado que acho muito importante a gente ter em mente de quanto que isso representa em termos de queda, de retirada de recurso, né? Então, a gente observa aqui que, se eu olhar em termos dos recursos que estão sendo retirados, vamos dizer assim, né? A gente deixou de entrar no Sistema Único de Saúde, depois da emenda constitucional 95, 22 bilhões e meio, não é? E esses 22 bilhões e meio, é muito importante que a gente perceba, ele a partir de 18 vai tendo queda, né? Portanto, é o primeiro ano de vigência plena da regra da EC 95, né? E até o momento, mesmo no auge da pandemia, se nós formos olhar, vou mostrar depois esse número para vocês, ainda não se colocou, por exemplo, esses 22 bilhões e meio que se tirou do sistema nesses 3 anos. Por que eu digo que se tirou? Porque, historicamente, até por uma própria condicionalidade que a área econômica do governo estabelece, sempre o piso acaba sendo a referência para o máximo da aplicação, né? Então, o que a gente observa é isso, quer dizer, à medida que o piso foi sendo depreciado, a própria aplicação fica contaminada para baixo também, né? Então, é por isso que a gente considera que isso é uma perda, é recurso que foi tirado do sistema, ou seja, isso quer dizer que na disputa público e privado, o público está perdendo recurso, né? Depois aqui, uma outra questão importante é que, se alguém falar que não, mas como a área econômica do governo colocava e colocou na emenda, na tramitação da emenda 95, né, na PEC 241, colocava assim, bom, mas o problema é que saúde gasta muito, tem piso, e a gente precisa, né, enfrentar isso, precisa desvincular esse piso. Essa era o discurso, né, que foi colocado, não só discurso, mas foi colocado como justificativa para a emenda. Então, a gente percebe aqui também claramente que a saúde gasta R$ 3,60 per capita por dia, tá certo? Então, isso não é muito, é menos do que uma passagem de ônibus ou uma passagem de metrô das grandes cidades, e se eu considerar em termos internacionais, eu vou ver que a saúde gasta 7,9% do PIB, 3,8% do PIB no Brasil,
enquanto que no Reino Unido gasta 7,9% do PIB. Se transformar isso, se gastasse o mesmo percentual que gasta no Reino Unido, a gente gastaria 577 bilhões, tá certo? E contra 277 bilhões, que é o gasto público somado União, Estados e municípios. Ou seja, a diferença que a gente gasta menos comparativamente a um outro sistema de saúde de acesso universal, como é o NHS inglês, a gente gasta 300 bilhões a menos. Então, não temos muitos recursos. Né? Fica claro isso. Né? Se pegasse a base, o parâmetro do orçamento de seguridade social, né, com aquela referência que tinha no ato das disposições constitucionais transitórias, né, que era 30% do orçamento da seguridade iria para a saúde, nunca foi aplicado, dicas de passagem, esse dispositivo nunca entrou em vigor plenamente, tá certo? A gente, se adotasse esse parâmetro, a gente teria 225 bilhões para o governo federal, tá certo? Contra 122 bilhões que foi empenhado no ano passado, né? Comparando a base do ano passado, ou seja, 102 bilhões a menos, ou seja, ao invés de 30%, a gente aplicou 16% do orçamento de seguridade social. Tá? Então, por qualquer olhar que a gente queira olhar, né, qualquer perspectiva que a gente queira adotar de análise, o que se gasta com saúde no Brasil é muito pouco, seja em comparação internacional, seja em comparação para as necessidades nossas. Né? Aqui só o dado da renúncia de receita que eu mencionei para vocês. A saúde, a função saúde representa 49 bilhões do total que tem renúncia de receita, 18 bilhões é de planos de saúde e 13 bilhões são dos hospitais filantrópicos. Tá certo? Bom, olhando agora, só para finalizar a minha fala, os dados do Covid, tá certo? Então vejam, por exemplo, o que esses 4 gráficos mostram para a gente. Eles mostram na parte vermelha do gráfico, que é a maior parte, o quanto de recurso que está parado na dotação. Isso é na dotação do Ministério da Saúde para aplicação no combate à Covid. Se eu abrir para modalidade de aplicação, a maior parte que está parada é na modalidade de aplicação direta do Ministério, que é aquelas compras que o Ministério faz de equipamentos, materiais, insumos, etc., que vai distribuir kits de testagem, que vai distribuir depois, no limite, para estados e municípios. 74% do valor está parado na dotação, tá certo? Está parado no orçamento. E vocês vão ver já que não é de agora. Depois, para transferência para os municípios, tem 66% parado, e transferência para estados tem 59%. Esses dois últimos, qual é a gravidade? Aqui, pactua na CIT e transfere financeiramente. Isso aqui não tem complexidade, especialmente neste momento, no que diz respeito à Covid, né? Aqui é coisa, não tem, digamos, pode ser rápido, desde que tenha decisão, vontade política. O que está acontecendo é que isso aqui está submetido à negociação que o governo está fazendo no Congresso para ter apoio do Centrão. E aqui para mostrar para vocês exatamente o escândalo, né? Vejam, por exemplo, que essa linha, né, primeira, é o quanto que tem na dotação dessa ação de enfrentamento à epidemia que está no Ministério da Saúde, desde começo de abril, tá certo? Até agora, a última tomada que nós fizemos lá na COFIN do Conselho foi semana passada, amanhã vai sair uma nova. Então, o que acontece? Percebam que os recursos estavam parados, aí puseram mais recurso, continuou parado e a área verde aumentou. Por que ela mostra isso aqui? Que não adiantou nada colocar mais recurso, porque não aumentou a execução, que é a linha vermelha. Os valores empenhados aqui ao longo do período, né? Pegamos vários pontos ao longo do período, o valor empenhado é muito baixo, né? Vai num ritmo muito lento, né? Nem quando colocou mais recurso aumentou esse ritmo. Então aumentou a área de recurso, é como se isso aqui fosse um cofre, né? E que você aumentou a área do cofre, colocou mais dinheiro lá dentro e continuou gastando menos, né? Então é isso. Isso mostra vários problemas, desde falta de planejamento, falta de gestão, até de vontade política para a definição de uma execução mais rápida dos recursos para atender a população e inclusive, proteger os trabalhadores, né, porque uma parte disso é para compra de EPIs, etc.,
proteger também os trabalhadores que estão na linha de frente desse combate à Covid, né? Então, para terminar, eu queria dizer o seguinte: quando a gente pensa 21, como é que fica? Bom, eu diria para vocês que o governo federal e a sua área econômica em particular estão trabalhando com um roteiro, como se fosse um roteiro de um filme que teria o seguinte título: 2020, o ano que não existiu. Por quê? Porque eles apresentaram um projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, em que eles resgatam a emenda, o teto de despesa primária da emenda 95, certo? E ao resgatar, né, significa que você de novo retoma com pleno vapor a política de austeridade econômica, né, política e austeridade fiscal, que vigorou em 2019 com muita força, né? 2020 flexibilizou um pouco, repito, flexibilizou um pouco, e esses recursos parados mostram isso, né? Que ainda tem muita pressão para não gastar, e toda que a gente observa agora, por exemplo, o governo regateando para pagar os R$600 aí do auxílio emergência. Esses R$600 do auxílio emergência representaria o que o governo está discutindo, na verdade, assim, ele falou: não, eu topo pagar 500, 400 e 300, né? Ou seja, ao invés de 600, ele quis reduzir gradativamente, né? Essa redução que ele propôs, na prática, ele implementou, só que ao invés de colocar em 3 meses com redução, ele colocou em 2 meses, mantendo o valor de 600. Ao tirar um mês dessa conta, ele estava discutindo 50 bilhões. Ou seja, ele não quer aumentar, não admite aumentar a dívida, além do que já teve que aumentar, mas em 50 bilhões. Ele continua querendo segurar o aumento da dívida. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo nesse momento de pandemia. Né? E lembrando que 2021, você ainda pode não estar no pico mais da pandemia, da epidemia do Covid, mas você vai ter gastos com saúde decorrentes desse momento de 20. Né? Por exemplo, todas aquelas ações de saúde que foram postergadas, que não eram emergenciais, gente que optou por não continuar tratamento porque ficou com medo de sair de casa, depreciação acelerada dos equipamentos e das instalações que precisarão ser repostas, talvez até substituídos equipamentos, né? E as próprias novas demandas que o Covid gerou de produção de vacinas, de medicamentos, estudos, pesquisas, etc. Então, não tem como, se a gente não revogar a emenda 95, não trabalhar pela revogação da emenda 95, não se mobilizar pela revogação da emenda 95, ela volta com tudo em 2021, né, do jeito que está, né, na proposta do PLDO 2021, e isso representará para o SUS, em 2021, uma perda de 30 bilhões de recursos. Né? Ou seja, a gente vai voltar num patamar semelhante a 2018, 2019. Né? Isso é muito grave, e eu acho que nós, enfim, está aqui para uma reflexão e um bate-papo nosso a respeito disso. Então, muito obrigado. Aí, não sei se eu passei do meu tempo, mas passei, peço desculpas e agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela fala, você passou um pouquinho, mas não tem problema. Agora eu passo a palavra para Marília. Por favor, Marília. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Queria agradecer muito o convite, agradecer o deputado Alexandre Padilha, agradecer a possibilidade de estar aqui junto com o Fúncia nessa noite, junto com todos vocês. Acho que o Fúncia trouxe várias questões, né, que a gente tem debatido no sistema de saúde, e que nos ajuda a discutir um pouco, e eu concordo, acho que ele termina com uma provocação que fica aí já para o debate, né, da questão da EC 95, da EC 2000, da questão dos recursos financeiros, e eu acho que foi importante ele trazer a questão das despesas,
dos recursos públicos e do financiamento. Eu queria trazer a discussão um pouco para os sistemas de saúde, né? Por que a gente está falando de uma disputa, praticamente o que ele nos traz, o que a gente chama de um sequestro dos fundos públicos, né, para interesses privados? Por que a gente, no sistema de saúde, no SUS, tem essa construção? Então, queria dizer assim, como é que funcionam os sistemas de saúde, né? Como é que a gente organiza os sistemas de saúde? Por que a gente chama um sistema universal de saúde? O sistema de saúde ele precisa responder às demandas da sociedade, né, para garantir vida e saúde e cuidado. E nós temos os países adotam vários tipos de sistema. A gente tem um processo histórico das conquistas civilizatórias aí do século XX, pós-Segunda Guerra, você tem todo um movimento que vai construindo sistemas mais democráticos e aquilo que a gente chama de welfare state, né, bem-estar social, políticas de proteção social. E, nesse sentido, a gente construiu possibilidades no mundo inteiro, América Latina um pouco menos, o Brasil foi uma grande vitória e conquista na década de 80, de ter um sistema universal de saúde. O sistema universal de saúde entende saúde como direito. E isso faz toda a diferença para saber em que lugar que essa disputa do público e do privado entra, né? Se a gente pensar em saúde como direito, e esse foi o movimento que a gente fez para a criação do SUS, a gente teve aí a reforma sanitária, movimentos populares, movimentos sindicais, e que disputam na Constituição um sistema universal de direito, saúde é democracia, né? Entendendo que é da participação popular, é numa construção democrática que este patrimônio, Sistema Universal de Saúde, vai nos amparar e nos proteger. Agora, vejam, a gente tem sistemas de proteção social, que não são necessariamente sistemas de bem-estar social, sistemas universais, que é o que a gente chama de sistemas bismarckianos. São sistemas que, de alguma forma, apontam para um sistema não privado, mas constrói isso do ponto de vista previdenciário, né? Então, a gente tinha já no momento anterior um sistema do INAMPS, né? O INAMPS era um sistema de previdência, no sentido de que você tinha recursos para que você tivesse, então, um benefício, né? Um benefício que era saúde. Hoje, muita gente vai procurar emprego e fala, tem plano de saúde como benefício? Veja, num sistema universal de direito como o SUS, saúde está garantida para toda a população, gratuitamente, com qualidade, né? E a gente não precisaria disputar saúde como um benefício relacionado ao trabalho, que é o que os sistemas bismarckianos, em vários lugares do mundo, eventualmente constroem, sistemas de previdência, de seguridade social, mais relacionados ao trabalho, ao benefício trabalhista. Os sistemas de seguridade social mais amplos, sistemas universais de saúde, garantem, então, saúde como direito, e isso vai sendo produzido como uma permanente disputa. Então, assim, é um sistema em disputa. Disputa societária, o que é que nós, enquanto sociedade brasileira, queremos de um sistema de saúde. E isso vai, na década você pega a década de 70, Thatcher, você tem vários movimentos no mundo, né? O Brasil ainda construindo o seu processo democrático, mas já uma disputa permanente de uma avalanche pró-mercado, né? Um movimento neoliberal, com uma ideologia neoliberal pró-mercado. E, com isso, então, produzindo o lugar da mercadoria, né? Então, saúde como Banco Mundial, investir em saúde como oportunidade de negócio, e você tem vários documentos, vários movimentos que vão sendo construídos, inclusive trazendo isso que a gente chama de um menor tamanho do Estado, né? Que hoje algumas pessoas, alguns autores vão discutindo que não é que seja um Estado pequeno, mas é um Estado neoliberal, é um Estado que se propõe a produzir o mercado.
mas do ponto de vista de um estado de proteção social, um estado menor, um estado mínimo, um estado reduzido no tamanho, no sentido, inclusive, de conter as políticas sociais e de sistemas de proteção social. Então, quando o Fúncia nos fala, né, vai dando uma agonia, porque a gente tem um processo muito complicado nos últimos tempos, a gente é atravessado pelo Covid, no meio assim de terra arrasada, né, e a gente olha para frente e fala, bom, o avalanche vem de volta, no sentido de novo, um esforço muito grande no sentido de conter este crescimento eventual das políticas sociais, muito alavancadas nesse momento pela necessidade frente à pandemia e esse lugar que o Estado aparece. Né? Cadê o Estado? Cadê o Estado que precisa cuidar da gente? Precisa ficar em casa. Bom, isolamento social como direito, né? Como a gente tem dito. Todo mundo pode ficar em casa? Distanciamento social é uma construção individual, privada, ou ela é um bem público para que a gente garanta a nossa sobrevivência? E quais são as políticas sociais que vão dar conta de colocar para morar em algum lugar isolado quem precisa, colocar para receber, para comer quem precisa e depende do cotidiano de conexão para viver e para comer, né? Então, políticas de proteção social. E aí, nesse sentido, a gente, quando fala saúde, previdência e assistência, né, que está na nossa Constituição, e aí o Fúncia vai falando da própria questão do subfinanciamento, que vira um desfinanciamento, né, mas a gente nunca conseguiu os recursos para a saúde que inicialmente estavam previstos na Constituição, e a Constituição, em algum momento, o famoso Centrão, já na época, é uma direita, de alguma forma, organizada junto com o setor privado, garante a inclusão, assim, saúde é direito de todos, dever do Estado e é livre a iniciativa privada. Então, a gente assume desde o início do Sistema Único de Saúde que esse lugar do mercado estava dentro do SUS. Se a gente for olhar, desde aquele momento, a gente tem já uma quantidade muito grande de serviços privados. Então, naquele momento, inclusive, se define e fala, olha, tem um privado um pouco mais bonzinho, né? O pessoal até fala isso na época, a gente inventou um privado intermediário, né? Um terceiro setor, um público não estatal, etc., que pudesse entrar nesse lugar, por exemplo, das filantrópicas. A gente já tinha um enorme parque hospitalar no Brasil, em particular na região sudeste, de filantropia. Santas Casas, por exemplo, e que são incorporadas ao SUS, naquele momento contratados, né, com recursos públicos para prestar serviços públicos. Então, um público não estatal. Né? Ao mesmo tempo, você tinha uma rede estatal muito grande já. Toda a rede básica sempre foi ou postos de saúde do Estado ou postos de saúde do município, e você tem todo um processo de descentralização, então uma municipalização, uma estadualização dos serviços federais que estavam nos estados, acabou ficando o Rio de Janeiro meio para trás, porque o Rio de Janeiro já foi capital, tinha muito serviço federal, e é onde tem hoje o maior parque de serviços de referência, né, os grandes hospitais de referência federal, o que deixa o Rio numa situação muito difícil, porque você tem hospitais quase que sem dono nesse momento, você tem um município complicado, com uma rede complicada, um estado complicado, um governo federal com muitos serviços, hospitais universitários importantes, que você não consegue ter gestão, não consegue ter governo. Então, passando dessa discussão de um SUS em disputa enquanto sistema de saúde, temos que pensar que Estado é esse, portanto, e que governo é esse, quando a gente pensa na gestão deste sistema. Veja, um sistema em disputa precisa de gestão e precisa de uma gestão que produza a intencionalidade da política pública, né? É interesse público, porque ele já tinha prestação de serviços privados. Então, se você pegar o ideário neoliberal, né, as pessoas falam que quais são as premissas, né, de um ideário neoliberal para os sistemas de saúde? Privatização do público rentável. Então, o que é rentável? O privado vai tentar oportunizar de alguma forma em termos de lucro. Seletividade das intervenções. Então, os sistemas acabam, que são pró-mercado, com uma lógica neoliberal, eles vão construindo, bom, então vamos cuidar das grávidas, vamos cuidar, né, dos velhos, eventualmente, e vamos ter políticas focalizadas, né, focalização de população.
pacotes básicos, e um certo impulso, uma certa incentivo, né, a um certo asseguramento, que todo mundo, e aí fala, bom, mas então você não tem plano de saúde, você não está assegurado, né, não vai pagar por isso, se você ganha. O próprio Fúncia falou, a gente não consegue pôr em discussão de jeito nenhum que a gente vai parar de descontar no imposto de renda plano de saúde. Quer dizer, que sentido faz toda a população brasileira pagar pelos planos de quem usufrui o plano? Porque a maioria da população não usufrui, mas paga. Paga a partir do momento que tem isenção fiscal, que sequestra recursos do SUS nesse sentido. Então, nós estamos falando de uma segmentação público-privada muito importante para esse sistema público universal, que tem uma lógica neoliberal de mercado, né? Então, a segmentação e o crescimento dos planos privados de saúde ao longo da implantação do SUS é uma questão que precisa ser debatida, né? A gente perde muito rapidamente o movimento sindical, o movimento de trabalhadores que estava nessa construção de implantação do SUS, que hoje, muito rapidamente, vai se constituindo na elite trabalhista, que vai, inclusive, construindo muito fortemente em alguns territórios brasileiros, principalmente nos lugares de maior mercado, né, um aumento dos planos privados de saúde. Essa privatização, que é um crescimento privado dentro de um sistema universal, ele já é um problema per si e gera uma desigualdade enorme. Então, agora, na hora do Covid, a gente começa a falar, gente, como é que vai ser isso? Tem regiões, se a gente pegar pelo CNES, proporção de leitos do SUS, né, ofertados ao SUS, ou seja, leitos públicos, sem considerar se ele é de oferta pública, se ele é um filantrópico, se ele é um privado contratado, estou dizendo, ofertados ao SUS, né? Não estou dizendo que ele é estatal, estou dizendo que ele é público. E privados lucrativos, como às vezes a gente chama, privados do mercado, privados que eu só entro pagando. Tem lugares que essa relação é muito perversa. Se eu tenho 75% da população que não tem plano privado, e eu tenho alguns territórios brasileiros, como o Distrito Federal, como o Rio de Janeiro, onde 75% dos leitos de UTI são privados lucrativos, ou seja, você só entra pagando, tem alguma coisa muito errada nessa distribuição da relação público-privada e do uso dos serviços de saúde, do acesso aos serviços de saúde. Isso já é sabido, né? Isso é uma construção histórica e que é isso que precisa ser colocado em análise, né? Como é que essas coisas foram desreguladas. E aí entra um pouquinho com essa discussão da própria importância num sistema universal de eu ter uma regulação pública para garantir interesses públicos, mesmo quando, num ideário neoliberal, eu faço uma separação de financiamento e provimento, né, e prestação de serviços e a própria regulação. Então, é preciso que eu tenha uma regulação pública que garante os interesses públicos nesta construção, que tem um mix público-privado, como muitos países têm. Mas, para além disso, para além da privatização, nesta lógica da segmentação, há uma mercantilização neste ideário neoliberal que vai entrando por dentro do SUS, né? Então, desta lógica da saúde como negócio. É lógico que saúde é mercadoria, no sentido de que a gente usa mercadoria na saúde muito. Ele tem um complexo industrial da saúde muito grande, se compra muita coisa, e agora ficou claro isso também no Covid. Precisa comprar respirador. Tudo bem que esqueceram os anestésicos, esqueceram os filtros, né? A gente consegue teste, mas não consegue o material para colher, porque não há planejamento público, né? Então, nós estamos falando de um Estado frágil do ponto de vista da intenção política de uma política social como o SUS, ao mesmo tempo que também de uma fragilidade da gestão da operação desta construção, desta política. A gente tem dito hoje que o SUS não cabe, o SUS que a gente quer não cabe no Estado que a gente tem. Bom, que Estado é esse? E como é que a gente constrói possibilidade de reformas? O Fúncia trouxe a questão da lei de responsabilidade fiscal, é verdade, ela acaba induzindo num ideário neoliberal de interesse do mercado, né? É pouco regulado, etc., aí entra assim, não posso contratar. A licitação é difícil de fazer. Não vai dar tempo.
né? Então, eu vou construindo possibilidades, e que disputa é essa que a gente tem feito? Cada vez que a gente tenta fazer essa disputa de que é preciso mexer na lei de responsabilidade fiscal do ponto de vista da saúde, é uma discussão complicada. Ao mesmo tempo, como ele coloca, há um movimento de que este recurso, por exemplo, das US, seja computado como gasto impessoal, porque aí perde esta vantagem, né? E nós vamos ter que enfrentar o problema, mas não resolve, porque aí é um acordo com os tribunais de contas, que bom, não vamos criar também problema, isso está resolvendo, então deixa isso quieto por enquanto. Só que se eu não regulo e se eu entrego para o privado fazer ações públicas, eu abro mão do papel, né, de construir a intencionalidade e os caminhos e as premissas do SUS, ou seja, uma grande discussão importante de ser feita é que é preciso resgatar e garantir os princípios do SUS, de universalidade, integralidade e equidade, ou seja, em rede, com capilaridade nos territórios, cuidando de todos, indiscriminadamente, garantindo um cuidado especial e adicional para as populações de maior vulnerabilidade, ao mesmo tempo que eu garanto um sistema não neoliberal, um sistema com premissas universais. Veja, esse movimento de um sistema universal em disputa, ele vem ocorrendo no mundo inteiro, como eu digo, até antes do SUS aconteceu, o mundo já estava discutindo, é sustentável, dá para ser tudo para todos o tempo todo, né? É preciso construir possibilidades, é preciso, inclusive, construir possibilidades de cuidado. A gente está vendo hoje que o que a gente mais precisa para ser cuidado, para além do respirador, que a gente não vai ser catapultado até ele, a gente precisa de portas de entrada, a gente precisa de rede de atenção, a gente precisa de cuidado no território, a gente precisa de um sistema de saúde, de uma rede que funcione, para que a gente possa, inclusive, ter um sistema menos medicalizado, menos caro, menos iatrogênico, mais cuidador, né? É preciso gestão. E quando eu falo em gestão da rede, eu estou falando, inclusive, de dar conta destes vários serviços fragmentados. Há uma fragmentação no SUS, na alma, né? Porque ele começa com essas várias redes de serviços federais, estaduais, municipais, públicos, privados, filantrópicos, e é preciso construir a capacidade de Estado para fazer uma gestão única, de um sistema único. Mas voltando um pouco só àquela discussão de que isso não é só aqui que acontece, acho que um conceito importante também, que está sempre em disputa, é o que a gente chama do CUS, né? Às vezes as pessoas perguntam, você vai falar do CUS? Cobertura Universal de Saúde. Universal Health Coverage, né? Alguns falam UHC. A cobertura universal de saúde é um movimento internacional, por exemplo, que se alinha à Organização Mundial da Saúde, relatórios do Banco Mundial, etc., inclusive aos objetivos do milênio, desenvolvimento sustentável, de que saúde é preciso cobrir a todos, ou seja, todos precisam ser cuidados nos seus territórios, nas suas necessidades, na medida da possibilidade dos estados, na medida da possibilidade da contratação e da oferta privada, na medida da possibilidade da necessidade de populações específicas. Então, tudo aquilo que eu falei de algo segmentado, focalizado, ele está embutido neste conceito de cobertura universal. Veja, se eu estou falando em cobertura, o próprio desenho que é colocado no documento do Banco Mundial é o que a gente chama do cubo, né? Imaginem um cubo de necessidades, e aí eu tenho um cubinho lá dentro de possibilidades de cuidado. Então, é preciso ampliar essas possibilidades para tentar cobrir melhor. Se não der, paciência. Se der para quem paga, faz para quem paga. Se dá para os que precisam muito, para não morrer gente na rua, para não ficar feio, põe para dentro do hospital. Não vai conseguir o leite de UTI, né? Vai morrer antes de chegar no respirador, mas foi até onde deu, né? Porque era o que o sistema podia oferecer. Então, um pouco como exemplo de uma lógica que tem riscos, né? Uma lógica de faz o que dá, é sempre perigosa, cobre o máximo possível, mas se o pé ficar para fora, paciência. Então, esta lógica da cobertura universal, por exemplo, ela vai impactar lá na conferência de Astana, que foi uma conferência internacional para discutir atenção primária em saúde, recente,
e que você vê no relatório uma diferença substancial em relação ao que a gente chama da Conferência de Alma-Ata, que foi há muito tempo atrás, que falava saúde para todos, sistemas universais, tem que estar lastreado por uma atenção primária em saúde forte nos territórios. Aqui no Brasil, a gente trouxe esse conceito e construiu a nossa atenção básica, com agentes comunitários, que foram uma força infinita para a invenção que o SUS é e que o SUS faz das pessoas. A rede de saúde mental, toda a ampliação de serviços de saúde foi crescendo nesse sentido, muito em função desta construção de territórios com serviços territorializados, de atenção básica, de saúde mental, e que quando você vê o movimento, inclusive internacional, essa atenção primária em saúde, hoje alinhada ao CUS, por exemplo, ela é mais focalizada, ela é mais médico-centrada, né? Então, há essa discussão também de que onde é que está a ampliação do cuidado, o cuidado ampliado, a incorporação de outros saberes, né? Os olhares para além da prática médica, era uma discussão muito mais forte no processo de reforma sanitária, discutia a desmedicalização, como é que você constrói outras possibilidades de ofertas e de cuidados. E a gente foi, de alguma forma, ampliando serviço, e acabou gerando uma demanda muito grande para a atenção especializada, né? A questão das filas, ela aparece como questão importante no acesso, e, ao mesmo tempo, aí trouxemos os cubanos, né, um programa belíssimo, mais médicos, vai tentando tensionar um primeiro movimento que se faz histórico de regulação de fixação de profissionais, de formação, na atenção primária, né? Então, essa é uma outra pergunta. A gente formou para o SUS, a gente tem um SUS forte, que hoje resiste por absoluta resistência local, lugares que realmente estão resistindo. Mas a gente vinha num processo de desmonte muito grande. Porque ao subfinanciar, ao entender que esta aposta do sistema universal, acho que não vai dar certo mesmo, vamos repensar, né? Vamos ver como é que a gente caminha. E aí, esse movimento que o Fúncia já trouxe, da lógica da mercantilização, ela vai entrando por dentro, e aí tem todo um movimento da reforma Bresser-Pereira, do próprio um tempo muito, muito grande de gestão de partidos, né, com ideário neoliberal, em particular em territórios de importância econômica, como São Paulo, e vai se constituindo esta possibilidade, então, de trazer não só eu contratar a Santa Casa, que veja o que a gente chama da saúde complementar, eu vou lá, faço um contrato, Santa Casa, você é um privado, filantrópico, benemerente, eu vou te contratar, você atende SUS, eventualmente você pode ter lá um atendimento privado também, vamos pôr regras, fazer um contrato, mas eu começo a contratar entidades privadas, não lucrativas, qualificadas como organização social, para fazer gestão dos equipamentos estatais. Essa é uma questão nova, recente, e exponencial. Porque aí os gestores públicos começam também a achar que, de repente, tem mais agilidade. A gente não fez a reforma do Estado, né? Então, é preciso rever a Lei 8666, que eu falo, né, que é a lei do cão, né? Ela chama 8666. Ela é muito antiga, é preciso rever a máquina estatal e produzir agilidades. Então, veja, a gestão foi tentando produzir estratégias. A gente teve uma disputa num momento importante com as fundações estatais, né? Como é que a gente faz para perder menos este poder de governo, de gestão, né? E depois acabamos abandonando, ela tinha tensões, né? Ela é sempre uma administração indireta, de alguma forma, a gente tem autarquias, fundações, a gente depois teve lá um certo empresariamento, então é uma lógica de empresariamento, tem a EBSER, e tem também, hoje, a situação do PROAD-SUS, que são filantrópicos, mas que não atendem 60% do SUS, 70% do SUS, e tem certificado de filantropia, mas eles têm uma regra de exceção por serem de excelência, e aí ofertam outras coisas para o SUS. Qual é a grande discussão de tudo isso? A pergunta que eu sempre faço, quem é que manda? Porque é preciso que um sistema universal tenha um poder de regulação e um Estado com uma intencionalidade de proteção social, porque nós temos uma Constituição que diz isso, nós não rasgamos ela ainda, que nós temos um sistema universal de garantia de direitos, de um sistema de seguridade social,
que precisa cuidar das pessoas. E, portanto, a alma do SUS não pode ser privada. A alma do SUS tem que ser pública. E aí a gente vem num movimento aí de austeridade, que a gente vai falando do austericídio, e chegamos a uma necropolítica. E aí veio o Covid. Né? Atravessa isso com uma fragilidade assustadora, eu acho. Que é uma gestão frágil, com financiamento frágil, de um sistema potente, resistente. O que acontece com as várias contratações por organizações sociais? Eu diminuo as contratações públicas, não avanço nos concursos públicos, que é uma defesa do SUS histórica, plano de cargos, carreiras e salários, concursos públicos, para garantir estabilidade para esses trabalhadores, e trago um processo de precarização. Agora, no Covid, tem um monte de profissional com muito medo, porque ainda saiu uma medida provisória que diz, olha, pode rever contrato de trabalho, pode rever carga horária. Então, nós vamos sair dessa história como um dos países que mais matou trabalhadores de saúde. É muito triste isso, né? Num sistema tão potente, com tantas potencialidades. Mas, veja, não há potencialidade que resista a uma gestão deficitária, a um financiamento deficitário e a uma intenção deficitária. Ou a população e a sociedade brasileira constrói mecanismos políticos de defesa de um sistema de saúde como direito, ou nós não vamos conseguir avançar. E agora, com essa situação que a gente está, o desafio fica infinito e o resultado fica muito grave, né? Porque é preciso dar respostas, e as respostas não esperam. O que acabou acontecendo? Em São Paulo, a gente tem uma situação adicional, e aí tem toda uma história, inclusive com o Padilha, nessa discussão muito grande, como é que a gente faz para regular isso melhor? Já tem uma história onde uma grande parte das unidades básicas de saúde, não é o que acontece na maioria do Brasil, virou também gerenciadas por organizações sociais. E não é uma, são várias. São várias de vários tipos, algumas mais históricas, onde você tem lá sanitaristas, defensores do SUS, que em alguns territórios, paradoxalmente, hoje, é o que produzem o SUS, para além da gestão ausente, eventualmente. Em outros territórios, você tem organizações sociais que não têm nenhum acúmulo, nunca fizeram atenção básica, nunca construíram o SUS, mas fazem um negócio. Eu pago, elas fazem. Eu contrato, mal, elas fazem do jeito que eu contrato. Então, é preciso outra coisa que a gente vive discutindo, quer dizer, onde é que está a premissa do SUS de transparência e controle social para essas entidades? Então, se historicamente o controle social é um dos eixos do Sistema Único de Saúde, a população é parte do sistema, a gente tem conselhos gestores nas unidades, a gente tem tensões permanentes em disputa, onde a população se apropria do seu equipamento público. Na hora que eu coloco um privado para gerenciar, se eu não construo isso de maneira compartilhada e comunitária, isso fica impossível. Porque não dá para essa empresa dizer, eu fui contratada para fazer isso. Não, é um processo em construção. Vejam agora, essa unidade básica vai para o território ou não vai para o território? Ela tem EPI, ela não tem EPI? Que território é esse? Que nível de vulnerabilidade ele tem? Como é que a gente articula com a população? Veja, eu tenho que ter liberdade para produzir um SUS com a capilaridade da atenção básica. Não dá para ter meta de consulta, exame, visita. O que é que eu faço com as metas agora? Eu tenho que fazer tantas visitas, não vai dar para fazer visita, então eu tenho que cumprir a meta. Né? Não faz sentido. Na última revisão deste processo de desmonte mais recente, depois do golpe, depois de tudo que a gente vem vivendo, a saúde mental e a atenção básica é o que passaram por processos mais fortemente de revisão da própria política, e a atenção básica passa por um processo, por exemplo, de rediscussão do financiamento, que também está pendente de volta, né? Que tinha que cadastrar e receber por cadastro. No meio da pandemia, tem unidade de saúde que fala, eu tenho que cadastrar, senão eu não vou receber. Fala, gente, você tem que cuidar das pessoas. Né? Como é que a gente constrói a possibilidade de ter um sistema mais cuidador com tantos interesses misturados, né? E aí eu acho que tem mais uma questão que é preciso dizer dos pactos federativos, dos próprios contratos de gestão, é preciso construir indicadores que possam, de alguma forma, ter maior transparência, ter maior controle. É lógico que tem corrupção, né? Tem corrupção na administração pública? Tem corrupção. Sempre teve, em todas, no mundo. Como é que a gente controla isso? E na hora que eu tenho bilhões sendo repassados para uma organização social fazer um hospital de campanha,
Ao invés de eu investir isso no hospital universitário, que está lá com uma enfermaria inteira de UTI parada, que é um equipamento público, que vai ser mais permanente, etc., o risco aumenta, né? De eu fazer todos os caixas possíveis. Não estou dizendo que quando você repassa para o privado é onde você tem o maior nível de corrupção, mas você tem a maior dificuldade de controle. Então, nesse sentido, é preciso ampliar o controle social, ampliar a transparência. E aí, paradoxalmente, agora, no momento do Covid, as organizações sociais aumentaram, muitas delas foram chamadas organizações que já tinham problemas, tiveram problemas na implantação desses serviços, e o que é pior, né, nesse momento, um controle social amiudado porque a gente também não tem uma política de inclusão digital que faça com que a gente tenha igualdade para participar das coisas, né? A gente briga pelos alunos, a gente briga pela sociedade brasileira como um todo. Então, alguns conselhos estão conseguindo disputar este espaço com a gestão, com a organização social, etc. Outros têm mais dificuldade. Então, é um momento de extrema gravidade e de fragilidade que precisa ser, que precisa ser repensado no sentido de como é que, então, a gente avança para um sistema de saúde público, com uma regulação pública, qual é o lugar do privado, né? E como é que nós vamos garantir o acesso e a equidade. Então, quando a gente fala hoje numa regulação única de leitos, a gente está dizendo desse privado não contratado do SUS, e a gente está dizendo que tem que mandar nos leitos do próprio contratado do SUS, porque às vezes a gente não consegue ter poder sobre um prestador isolado, fragmentado. Então, transparência, controle social, garantia, universalidade e várias formas de debater isso, inclusive é dizer que esse é um problema político, né? Ele é um problema de gestão, mas ele é um problema político. E muitos estudos e muitos olhares nos indicam que é só na luta social que a gente vai conseguir produzir um movimento capaz de garantir e disputar um sistema universal de saúde que cuide das pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Marília. Aí agora a gente vai começar a rodada das perguntas, e as duas primeiras perguntas são para o Fúncia. A primeira é: a prestação de serviços de alta complexidade acaba caindo muito no SUS, mesmo quem paga seguro de saúde. Isso é relevante no orçamento? Como evitar que esse sistema de duas portas acabe parasitando os recursos do SUS em prol dos interesses privados? A segunda pergunta é: dentro da lógica tripartite, com a crise e redução das receitas municipais e estaduais, importantes no custeio do sistema público de saúde, quais são as formas que temos para superar esse desafio? A União deve ter mais responsabilidades financeiras? Aí a gente pensou em 10 minutos de resposta, por favor, Fúncia. E aí, em seguida, a gente faz as perguntas para a Marília. Obrigada. Ia brincar, 10 minutos para cada uma. Estou brincando. Bom, vou começar pela ordem das questões. Realmente, a participação das despesas aí média e alta complexidade, né, chamadas média e alta complexidade, são uma participação grande, né, dos gastos com saúde. Se eu pegar, por exemplo, do orçamento federal, a subfunção orçamentária de assistência hospitalar ambulatorial, que se equivale a média e alta complexidade, né, os serviços de média e alta complexidade, eles representam a maior parte da despesa federal com saúde, e quando a gente analisa a relação entre atenção básica e a média e alta, pela ótica federal, aqui a gente vai vendo que vinha gradativamente, né, vinha reduzindo essa distância entre atenção básica e média e alta complexidade, vinha uma curva, se eu estabelecesse uma razão, né, dividindo o que se gasta, o governo federal gastava com atenção básica e o governo e o que gastava com em média e alta complexidade, era uma curva que vinha em crescimento, portanto, demonstrando que essa razão ela estava sendo favorável, né, para uma maior participação relativa da atenção básica em relação às despesas de média e alta complexidade, ainda que no volume
as despesas de média e alta complexidade eram maiores. Esse cenário de crescimento, né, a gente pegando uma curva, especialmente a partir de 2009, né, ela começa a crescer e vai de forma, né, de certa maneira, sustentada de crescimento até 2014. Quando chega em 2014, atinge um patamar, né, e a partir de então ela fica nesse patamar que é uma relação em que essa razão é de 40%. A ação básica representa 40% do gasto com média e alta complexidade. Então, houve uma interrupção de um processo que caracterizava, né, uma das diretrizes tiradas nas conferências de saúde, né, que era a mudança do modelo da atenção para buscar priorizar a atenção básica, né, dentro da organização do sistema. E aí percebia que nessa alocação de recurso era um dos indicadores de que este processo estava em andamento e é paralisado, digamos, chega no ponto máximo em 2014 e a partir de 15 ele fica estagnado, né? Que coincide exatamente com o período da crise política que culmina com o impeachment da presidente Dilma e depois o próprio retrocesso aí que nós estamos vendo aprofundar, né? Então, essa questão de como que quem usa bastante média e alta complexidade tem muita gente de seguro de saúde que o seguro não cobre, o plano não cobre, e vem para ser atendido pelo SUS. É muito falho o nosso processo administrativo de cobrar das operadoras de saúde isso que quem tem plano e teria direito de ser atendido pelo plano acaba sendo, o SUS acaba atendendo. Então, nessa perspectiva, a operadora de saúde tinha que ressarcir o SUS pela, em certa medida, quase o SUS fazendo o papel de um operador do sistema, né? Então tinha que ser remunerado por isso, né? Dado que quem paga o plano de saúde pagou para ter aquele serviço ofertado pela seguradora e ela, ao usar o SUS, ela teria que ressarcir o SUS. Isso está muito lento também e houve uma paralisação. Era um processo que vinha aumentando essas receitas, mas também tem também além de uma falha de gestão, vamos dizer assim, também existe essas operadoras recorrem para não terem que ressarcir o SUS. Então, aqui eu acho que nós temos também um campo muito importante de tentar aprimorar esse processo, né? Tanto do ponto de vista da legislação, para tentar tornar mais ágil, né, esse ressarcimento, ao mesmo tempo de tentar implementar controles que possam garantir que a gente tenha mais acesso às informações do que está sendo, digamos, de operadores que estão usando o sistema. Então, acho que essa é uma primeira questão aqui, resposta aqui com relação à pergunta que foi feita. Com relação à segunda pergunta, realmente é um desafio tamanho família que nós temos pela frente, especialmente a partir de 2021. Essa queda da atividade econômica que o Covid-19 está provocando, considerando que a carga tributária no Brasil, 50% dela incide sobre produção e consumo, é evidente que queda da atividade econômica causa um impacto brutal nas receitas públicas, né? E tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. Evidentemente, essa queda de receita ela é muito mais penosa para os municípios. Por quê? E para os estados também, né? Por quê? Porque tanto municípios quanto estados não têm possibilidade de compensar essa queda de receita. Não tem mecanismos para buscar compensar. O que acontece com os municípios e os estados quando a receita cai?
eles começam a atrasar pagamento de despesas, atrasam pagamento com fornecedores e atrasam pagamento com pessoal, né? Então, qual é a solução para isso no contexto da epidemia do Covid-19? A solução é exatamente quem tem poder de financiar e compensar essa situação de queda da receita pública no geral, que é o governo federal. O governo federal pode se endividar, o governo federal pode emitir títulos da dívida pública para financiar essa situação de emergência para estados e municípios, decorrente do Covid. O Congresso já autorizou, inclusive, esse tipo de endividamento para, né, digamos, em caráter excepcional, diante desse problema da emergência sanitária. Mas também o governo federal tem superávit do Tesouro Nacional, tá certo? De contas do Tesouro Nacional, que também pode ser usado. E na última hipótese pode também emitir moeda. Então, o governo federal, né, tem competência e tem instrumentos para financiar essas necessidades, tanto de proteção social, que eu tinha mencionado anteriormente, né, que eram medidas importantíssimas e que tinham que vir com a maior celeridade possível para ajudar no distanciamento social, tá certo? Que era um dos mecanismos importantes, um dos mecanismos importantes para o enfrentamento do Covid, e também para ajudar estados e municípios para manter a máquina pública funcionando, que em última instância significa manter o atendimento às necessidades da população, manter as políticas públicas em execução nas diferentes áreas, de atuação, né, que esses entes têm, né? E o que a gente percebe, infelizmente, é que isso não está ocorrendo. E esse caso que eu mostrei da ação, da ação orçamentária do enfrentamento da pandemia, que está no orçamento do Ministério da Saúde, é um exemplo mais típico dessa situação. Ou seja, são recursos que estão parados no orçamento do governo federal. Então, aqui não está falando em vender título da dívida pública, não está falando nada, já tem a fonte de financiamento para esses recursos que estão no orçamento, tá certo? Que tudo bem, a maior parte dele foi oriundo de dívida, mas eu quero dizer que já estão lá e que poderiam ajudar financiamento dos estados e municípios para as ações do combate ao Covid, né? E que não está viabilizando. Então, quer dizer, fora isso, tem outras coisas que já foram aprovadas e que estão demorando para fazer o repasse dos recursos, porque, repito, saiu inclusive uma manchete no Estadão, acho que da semana passada ou retrasada, né, que o ministro da Saúde disse que vai adiar a decisão do repasse, porque tem que fazer essa negociação ou seja, vai resolver se vai ser a transferência por critérios técnicos ou por critérios políticos para atender para atender o Centrão. Ou seja, à medida que isso é admitido pela autoridade, nós estamos vivendo o pior dos mundos elevado ao cubo, né? E acho que, porque em última instância, isso significa aquela questão que a gente fala, né? Quantas mortes evitáveis se perdeu aí no caminho, não é isso? Então, eu acho que a União tem que assumir essa responsabilidade, sim, na questão de financiamento para estados e municípios nesse momento de crise. E façam um alerta, né? Lembrar que os prefeitos que vão... o deputado Padilha falou que foi, né, adiada aí a data da eleição, mas teremos eleições, né? E os prefeitos que assumirem a partir de 1º de janeiro de 2021 vão estar herdando esta situação, né, em que o governo federal quer retomar a lógica da política econômica baseada na austeridade fiscal, portanto, controlando despesas primárias, portanto, restringindo transferências para estados e municípios. Isso, por exemplo, guarda relação direta com a portaria 2979 do Ministério da Saúde, que não foi revogada e que acabou com o piso de atenção básica, acabou com o PAB, né?
que era um critério demográfico de transferência de recurso, e passa a priorizar a transferência com base nas equipes cadastradas. Então, vai reduzir o financiamento da atenção básica por parte do governo federal, num ambiente de queda de receita. É o caos social e de saúde pública que nós estamos antevendo. Terminei. Obrigada, Fúncia. Agora, as próximas perguntas são para a Marília. São 2 perguntas. A primeira é: considerando o novo contexto da privatização da saúde, representada pelas clínicas populares, qual seria o impacto desse tipo de atendimento de saúde para o modelo de cuidado do SUS? A que se deve a expansão dessas clínicas? E a segunda é: o crescimento do setor privado desde a Constituição de 1988 foi responsável por criar um sistema duplo. Nosso sistema de saúde não é único, pois possuímos 2 sistemas atuando paralelamente, em que o setor privado é subsidiado pelo público e dá acesso apenas aos trabalhadores formais e indivíduos de renda mais alta, enquanto o público é sucateado ano a ano. Dessa forma, acabar com o subsídio ao sistema privado por meio do fim da renúncia fiscal seria uma das soluções para diminuir a desigualdade na saúde brasileira, utilizando esses recursos para financiar o SUS? São essas 2 perguntas. Bom, agradeço. Acabei não falando das clínicas populares, né, que também entra num outro segmento desse privado que vai aparecendo mais recentemente, e que é assustador no sentido assim, é um modelo de negócio e que entra exatamente nessa brecha de dificuldade de acesso a consultas especializadas, filas de espera, sem regulação, né? Então, a gente é um setor completamente desregulado. E você vai para o metrô em São Paulo e aparece lá, né? Quer um médico que olhe nos seus olhos? Então, tem uma disputa forte do ponto de vista do imaginário da população, inclusive, de garantia de rapidez, agilidade, acesso. Acho que tem várias questões. Estamos falando desse mercado, né, que se aproveita desses espaços, é inerente ao capital, né, produzir esses lugares, só que ele vai adentrando um sistema de saúde que a gente reconhece como direito, e que tem uma disputa, como o Fúncia trouxe agora também, que eu estava comentando, da mudança do modelo, né? Então, exatamente, a gente constrói atenção básica, a gente constrói todo um processo de cuidado nos territórios que disputa, inclusive, um cuidado menos hegemônico, com uma certa racionalidade do uso de tecnologias, etc., e você oferta consulta, exame rápido. Veja, você vai fazer um pré-natal, vai dividir em 10 vezes, né? Onde é que vai nascer essa criança? Precisa de rede, né? E você acaba responsabilizando as pessoas que não conseguem pagar pela sua saúde. Então, acho que isso é algo que, nesse momento, inclusive, ficou mais fragilizado enquanto negócio, porque ficou esvaziado, ele se valia dessa atenção especializada de baixa complexidade, para você ver como, na hora que a gente precisa, então, quando você fala, tem um sistema dual, é verdade, um sistema dividido, fragmentado, fissurado, mas, de verdade, hoje, quem garante acesso para quem precisa de um leito de UTI da maior parte da população é o SUS, né? A disputa com o SUS, então, a gente tem judicialização, a gente tem disputas para esse sistema público garantir acesso, mas é ele que responde para as necessidades da maior parte da população brasileira. É preciso regular, preciso regulamentar, né? E é preciso que o SUS funcione. Um SUS que funciona, que você tem uma materialidade no encontro com ele, que você consegue fazer um exame, que você consegue um médico que cuide de você, que você consegue uma equipe que te acolha, né? E que você não se sinta desamparado, te joga menos fortemente para esse lugar de depender de um mercado e da busca do plano de saúde popular, que também não resolve a maior parte dos problemas, ou de clínicas populares. Lembrando que tudo isso, de uma forma ou de outra, pode, inclusive, ser subsidiado pelo poder público, o que é mais grave ainda, né? E, nesse sentido, acho que sim, que se a gente tiver uma condição de disputar com a sociedade, conseguir construir possibilidades
de que, pelo menos, né, se você for ter um plano de saúde, você não tem a vantagem e o benefício do recurso da isenção, isso colocaria mais recursos para o sistema de saúde, mas isso não basta, né? É preciso toda uma construção e uma reconstrução com os trabalhadores, com as empresas, com o sistema produtivo, inclusive, de como é que esse sistema público de saúde vai conseguir responder, de alguma forma, às necessidades da população como um todo, para que não haja esse sequestro de recursos para o privado, né? É preciso regular propaganda, é preciso ter uma agência nacional de regulação, né, de saúde que não esteja voltada aos interesses desse mercado. Então, várias questões precisam ser feitas, além do que, neste momento, por exemplo, precisaríamos enfrentar esse privado e conseguir ter uma regulação única. Nós temos uma situação grave, quem precisa de UTI, precisa ter um leito de UTI. Se você não tem no setor público, vai usar no setor privado, né? E a gente não conseguiu isso na maioria dos lugares. Então, com certeza, se você for olhar, inclusive, mortalidade por Covid em alguns territórios, em alguns serviços, etc., você vai encontrar várias desigualdades de acesso, né? Então, é um sistema que cuida, que respondeu, né, de uma maneira muito vitoriosa, no sentido de estar subfinanciado, de ter dificuldade de planejamento. E acho que o mais importante hoje é ter uma coordenação, né? Não houve uma coordenação no enfrentamento do Covid, que faz com que, inclusive, a gente tenha uma evasão de recursos e uma dificuldade de respostas muito grande. Os municípios acabaram respondendo solitariamente, e é preciso enfrentar nos territórios municipais e estaduais também esta relação com o setor privado, seja com os planos de saúde, seja com os setores populares, de clínicas populares e convênios e planos de saúde populares, no sentido de garantir que essa construção com o acesso público, de alguma forma, tensione a possibilidade de uso e de ampliação, né, desse setor. Bom, agora a gente tem uma última pergunta para vocês dois. Vou fazer a questão e eu queria pedir para vocês também já fizessem um encerramento, uma consideração final sobre o tema que a gente discutiu hoje na nossa mesa. Aí a questão é a seguinte: se esse problema da distribuição de ofertas e financiamento dos serviços de saúde pública existe desde que o SUS foi implantado, há esperança de que isso mude, principalmente no contexto pós-Covid? Se você começa? Sim. Boa. Olha, como eu mencionei na minha primeira fala, e tentando aprofundar um pouquinho agora pela oportunidade dessa pergunta, na verdade, eu diria que, não sei se a Marília concorda comigo, mas eu diria que o SUS ele enfrentou e enfrenta, né, o que eu chamo de um processo de descentralização restringida, porque o modelo foi concebido para funcionar de uma determinada forma, né, e foi implementado dessa forma, né, com todo o envolvimento dos gestores e dos trabalhadores do SUS, especialmente, né, os municipais, mas sem a devida ou sem a adequada capacidade de financiamento para esse fim, né? Então, o que acabou provocando é uma necessidade de adaptação permanente, né, de fazê-lo funcionar de acordo com as diretrizes constitucionais, sem os recursos necessários para esse fim, né? Então, em certa medida, sob essa perspectiva, né, e a gente viu que não é nem que não foi, no primeiro momento, não é nem que não foi pensado a questão do financiamento para o SUS, porque se colocou 30% do orçamento da Seguridade Social nos atos das disposições constitucionais transitórias, mas isso nunca foi efetivado, porque também no modelo político brasileiro houve e continua
e se a gente não fizer nada enquanto sociedade para isso, continuará tendo o predomínio da área econômica sobre todas as demais áreas setoriais, inclusive da saúde, tá certo? Mesmo com a Lei Complementar 141, que estabelece claramente que o Fundo de Saúde é uma unidade orçamentária e gestora, né? Portanto, que tem competência para fazer a gestão e dispor sobre os seus recursos, e que fica claro que nenhuma decisão que interfira na gestão orçamentária e financeira da saúde, do SUS, nos 3 níveis de governo, pode ser tomada unilateralmente pelas respectivas áreas econômicas e financeiras. Na prática, o que a gente assiste não é isso. Na prática, o que a gente assiste é que há sempre uma certa tutela, né, da área econômica sobre as gestões do SUS, que dificultam ainda mais esse processo. Então, há essa questão da insuficiência financeira que existiu e continua existindo, né? Mas a gravidade do momento é que o que nós temos assistido desde 2016, a partir da emenda constitucional 95, que foi fruto e obra da dupla Michel Temer e Henrique Meirelles, né? É exatamente uma retirada de recursos da saúde e também da educação, né? Escancaradamente, porque foi escrito que era para isso, né? na mensagem de encaminhamento da proposta de emenda constitucional, que foi para alocar recursos para pagamento de juros, amortização da dívida e reduzir a dívida pública. Por 20 anos, né? Essa regra da emenda 95 vai valer, o que fará com que o gasto federal da saúde, se nada for feito, ele vai cair de 1,6%, 1,7% do PIB, claro, estou falando do PIB em condições normais, não nessa situação aqui de epidemia, né? Mas foi de 1,6%, 1,7% do PIB, vai cair para algo em torno de 1,2% do PIB. É uma queda de 30%, é uma retirada de 30% dos recursos da saúde. Então, é fundamental que essa questão se coloque. Quer dizer, a gente precisa encontrar, enquanto sociedade, mecanismos de mobilização para buscar essa revogação. Já tem tem uma ação direta de inconstitucionalidade, ou várias, mas aglutinadas aí no Supremo, com relação à emenda 95, tem uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que é da emenda 86, mas que ainda está correndo, porque ela discute ela discute o tema de que não pode haver redução, né, mudança de regra, de piso, não pode trazer redução de valor. Traduzindo a linguagem lá dos juristas. Então, na verdade, o que está em jogo é se essa ADI também, a 5595, também passar, ela vai garantir que nenhuma regra constitucional que mude o piso pode reduzir o valor comparativamente à regra anterior. Isso é muito importante que fique também consignado no orçamento, e há uma disputa nesse momento, que é exatamente essa disputa do público-privado que a gente tinha colocado aqui como tema, que é exatamente a proposta de Guedes, né? Porque temos que ter clareza disso. Guedes continua operando livre, leve e solto. A proposta de Guedes é exatamente acabar com todas as vinculações para as despesas sociais. Essas 3 PECs que foram apresentadas no fim do ano passado, 186, 187, 188, fazem parte de um pacotaço que, entre as várias mudanças, uma delas é acabar com os pisos, inclusive nos estados e nos municípios, para a saúde e para a educação, que nada mais é do que ofertar, né, o espaço público para os interesses privados. Então, eu acho que tem uma disputa muito pesada em jogo. Eu acho que o Congresso é um espaço hoje de disputa pesada, né? E o nosso campo só vai ter condição de
nosso campo político, né? Só vai ter condição de avançar se houver mobilização da sociedade, uma pressão de baixo para cima, para que sustente a ação dos nossos parlamentares. Do contrário, as chances de resistência são muito difíceis. Eu concordo completamente com o Fúncia que só a pressão popular, lutas sociais que é o antídoto para a privatização, para o retrocesso e para a sobrevivência, né? Sou obrigada a reconhecer que priorizo também a revisão da emenda constitucional 95, eu acho que é a gravidade maior, mas é importante também a gente sair dessa dicotomia, se o que falta é dinheiro, se o que falta é gestão, né? É fundamental que a gente tenha capacidade de Estado para fazer gestão dos recursos públicos. É preciso avançar na questão da governança, né, regional e na governança do SUS, e a gente tem hoje uma ausência do governo federal em várias áreas, um governo bastante militarizado, com muita fragilidade do ponto de vista da tomada de decisão técnico-política, né, do que tem que ser feito. Então, acho que tem que ter pressão popular, tem que ter luta social, que inclusive garanta a vida. Nós estamos falando de populações vulneráveis que estão morrendo e que não interessam ao mercado, né? Então, a vida de todo mundo vale a pena, né? Vidas todas interessam, e é preciso compor a sociedade como um todo em defesa de todas as vidas e também não construir esta falsa dicotomia da economia e da vida, né? É preciso, neste momento, a gente precisa da economia para viver, a gente precisa da vida para ter vida econômica. Então, a vida de todos interessam, no sentido até da produção econômica. Agora, é lógico que a vida dos pobres interessam menos, né? Porque mobilizam menos a economia. Então, acho que lutas sociais e pressão popular para que a gente defenda o SUS, defenda um sistema universal de direito à vida, e avance no processo de construção das redes, de cuidado. Veja, quando você fala, Fúncia, da questão da descentralização, a gente fez um processo que às vezes a gente chama até de desconcentração, né? Quer dizer, a gente repassou serviços, etc., mas o processo de construção de uma descentralização, de responsabilidade e de recursos acabou não ocorrendo, com uma forte demanda hoje para os sistemas municipais, né? Que depois de tudo isso e no pós-Covid, vão ter muitas dificuldades. Nós temos aí todas as condições crônicas, que inclusive mata mais pelo Covid, e a própria questão oncológica, etc., que vão retomar numa demanda a ser financiada, gerenciada e cuidada em todo esse processo de disputa. Mas há esperança, uma esperança equilibrista, né? Mas há esperança no sentido de a gente continuar acreditando que saúde é direito, que um sistema universal de saúde salva vidas. Eu acho que a sociedade brasileira tem se aproximado disso, né? Puxa, que bom que a gente tem o SUS. Se você olhar internacionalmente, quando as pessoas olham para o Brasil e falam, estamos um pouco preocupados, que vocês estão meio perdidos, né? Mas, ao mesmo tempo, olha e fala, não, se tem uma fortaleza que vai salvar o Brasil, é ter um sistema universal de direito gratuito, que atenda a maior parte da população. Então, isso é patrimônio. Portanto, é preciso garantir a sua subsistência, a sua continuidade e a sua força, no sentido de proteger os trabalhadores, inclusive, e no sentido de proteger este público, né, para que ele não seja invadido e tomado pelos interesses privados. Acho que movimentos sociais, pressão popular, e como vocês disseram aqui, várias das falas de vocês, né, muita informação, muita transparência, muita possibilidade de... Hoje, as informações que a gente tem, elas estão sendo produzidas, às vezes, popularmente, né? Nós estamos somando informações para poder ter a informação para tomar decisão, para poder se movimentar, se mobilizar. Então, eu acho que essa construção mais compartilhada e a distância que a sociedade brasileira tem construído é muito potente. E eu acho que
no cotidiano da vida e da política que a gente vai sobreviver. Obrigada. Gente, a gente está chegando no final já do nosso encontro. Eu queria muito agradecer a participação da Marília e do Francisco Fúncia. Foi um debate muito bom, incrível. Assim, esse assunto cada vez mais é importante, né, para a gente pensar, entender como se dão essas relações, né, público-privado. Espero que o pessoal também que se inscreveu tenha gostado. Obrigada também pela participação de todos vocês. E a gente se encontra na próxima mesa. E é isso. Também quero deixar aqui meu agradecimento para a Marília e para o Fúncia, muito obrigada. E muito obrigada a todos que também participaram, estão com a gente aqui até agora. E também reforçar o convite que a gente fez no início para as mulheres aqui, do Clube de Leitura Feminista que o Coletivo Para Todos está organizando. Eu vou mandar novamente o formulário aqui no chat. Então, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. É isso. Só mais um convite. Obrigada, queria agradecer também e dizer que esse debate vai ficar gravado e provavelmente vai ser divulgado pela página do Para Todos e do deputado federal Alexandre Padilha. Então, quem perdeu uma parte ou quiser mostrar, depois divulgar, esse debate vai estar registrado. Obrigada, Marília. Obrigada, Fúncia. Foi demais. E, gente, um último Gi, convite se eu puder fazer um antes convite de pessoal, acabar. Na sexta-feira, agora, dia 3, às 9 horas da noite, o deputado Alexandre Padilha vai estar com o Carlos Gadelha e a Vivian Farias debatendo o complexo industrial da saúde e as respostas à coronacrise. Essa apresentação vai ser uma iniciativa do Observatório da Coronacrise, que está sendo feito pela Fundação Perseu Abramo, e vai ser transmitido nas redes da Fundação, tanto no Facebook quanto no YouTube. Aí o card está aí projetado. Fiquem de olho, vai ser bem legal, e fiquem de olho no observatório como um todo, que todo dia é atualizado com referências nacionais, internacionais, notícias sobre o coronavírus. Muito também obrigada. Queria aproveitar, Giovana, para fazer um convite só, que sexta-feira vai ser lançado A Frente pela Vida, às 10 horas, também pelo YouTube, pela Abrasco, Conselho Nacional de Saúde, SEBS, SBPC, várias entidades lançando um documento de enfrentamento à Covid, pelas entidades aí que defendem a democracia e que estão nessa frente pela vida. Eu convido a todos. Isso aí, eu queria reforçar esse convite. Sexta-feira, 10h30 da manhã, né, Marília? Isso. A gente vai botar na nossa página também, o pessoal, se quiser acompanhar, pode acompanhar pela nossa página, viu, Gi? Muito obrigado, Padilha, todos, Fúncia, todos vocês. Foi ótima a conversa.